E aí, galera de Sistema de Controle 2, então, iniciando, né, o conteúdo do semestre, tá? Vamos começar com representação no espaço de estados. Então, diferentemente do controle clássico, né, agora o controle moderno, a gente representa um sistema no domínio do tempo, tá? Através de suas equações de estado, que nada mais são do que sistemas, né, de equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá? Então aí, ó, tá o circuito, né? Um indutor, um resistor, um capacitor, tá? É pedido para representar no espaço de estado, tendo a corrente no resistor e R de T como saída, tá? Aí é o seguinte, pessoal, deixa eu pegar um lápis aqui, tá? Pegar um lapisinho. A gente vai chegar numa equação do tipo x ponto é igual a x mais bu, tá? E y é igual a cx mais du, onde x é o vetor das variáveis de estado, tá? Vetor das variáveis de estado, tá? Essas variáveis de estado, tá? São os estados do sistema, tá? O circuito elétrico é corrente, é tensão, tá? A gente vai ver uma técnica de escolher essas variáveis de estado na hora que a gente começar a resolver para esse circuito. Mas basicamente é isso, é corrente, é tensão, o sistema físico pode ser velocidade, tá? Deslocamento, tá? No sistema qualquer pode ser qualquer variável, temperatura, pressão, por exemplo, se fosse modelar um ambiente, né, por exemplo. Temperatura, pressão e umidade, tá? Então essas são as variáveis de estado, são as variáveis, né, importantes, vamos dizer assim, né, para representar um determinado sistema dinâmico. Circuito elétrico, corrente e tensão, né, são as mais importantes, digamos assim, tá? Existem algumas regras, né, para escolher essas variáveis de estado, né? A principal delas é a independência linear entre as variáveis de estado, tá? Mas a gente, ao invés de entrar em definição a respeito disso, eu vou já resolver, né, mostrar com a técnica mesmo de representação no espaço de estado do circuito elétrico, depois do sistema mecânico, tá? E aí a gente vai criando maturidade em torno desses conceitos, tá? Mas basicamente é isso, o x é o vetor das variáveis de estado, tá? Então, x ponto, tá? É a derivada de x, obviamente, né? Ou seja, derivada do vetor das variáveis de estado, tá? Então, isso aqui são vetores, né? Então, aqui, ó, vetores. O A é a nossa matriz de sistema, tá? Matriz de sistema. Já ouvi alguns autores chamar isso de matriz dinâmica, tá? O B é um vetor de acoplamento com a entrada, tá? Vetor de acoplamento com a entrada, tá? Então, vetor já está aqui o nome, né? E o U minúsculo aqui é a entrada do sistema, tá? Entrada do sistema ou processo, tá, pessoal? A entrada do processo. Então, no caso do circuito elétrico, a entrada vai ser a fonte, né? Fonte de tensão ou fonte de corrente, tá? Se for sistema mecânico, seria força ou torque, né? Depende se ele for translação ou rotação, tá? Essa primeira equação aqui, ó, tá?
essa primeira equação é a minha equação de estado. Então, a primeira é a equação de estado, tá? Então, ela é matricial, tá? Só não seria se fosse um estado só o sistema. Geralmente é mais de um estado, tá? Então, de modo geral mesmo, a equação de estado ela vai ser sempre matricial, tá? E a segunda equação aqui, ó, segunda equação é a equação de saída, tá? De saída. Então, a saída aqui é o y, né? Então, ó, o y vai ser a saída do sistema. O C maiúsculo aqui, ó, tá? É o vetor de saída, tá? Vetor de saída. O X aqui é o vetor das variáveis de estado, de novo, tá? Vou escrever aqui de novo, aqui, X. Vetor das variáveis de estado, tá? Então, a equação de saída, ela está conectada à equação de estado através desse vetor C, que é o vetor de saída, conectado a partir de quem? A partir das variáveis de estado x aqui, ó, tá? O D maiúsculo aqui é um vetor de ação avante, tá? De ação avante ou adiante, tá? Avante ou adiante. Então, por exemplo, vetor de ação avante é caso uma determinada variável, né, ela tivesse um componente de sinal, por exemplo, tá? Sinal de sensor, né, ou sinal de um, sei lá, uma dinâmica em cima, ou do tensão no capacitor, ou a corrente no resistor, ou no indutor, tá? Mas precisasse de um valor, né, um valor de offset, digamos assim, um nível de tensão, deixa eu ver aqui mais, uma determinada força que já está sendo aplicada, tá? Então, isso para compor a saída, tá? Então, esse D aqui é o vetor de ação avante ou adiante, né? Então, geralmente, um determinado nível de offset na variável de saída, né? Provocado pela aplicação da própria entrada, tá? Então, isso aí fica claro somente quando ele aparece, né, na modelagem do sistema, tá? Então, se for o caso, a gente mostra isso mais adiante, tá, pessoal? Não dá para falar assim, só em palavras, não. E o U aqui o vetor, é a própria entrada de novo, né? Então, de novo, o U aqui é a entrada do sistema, né? Então, a entrada do sistema, né? Então aqui, ó, então é como se a saída, né, no caso seja necessário representar, né, a ação da entrada, né, na própria saída, né, a partir só da presença da entrada, mas assim, depende do sistema, tá, pessoal? Isso aí é igual eu estou falando, depende realmente do sistema. Não vou tentar falar em palavras, às vezes depois a gente mostra através de um exemplo, tá? Beleza? Então aí, ó, isso aqui a gente tem que firmar, né? Porque são definições importantes na representação no espaço de estados, tá? Vou circular aqui, ó. Então, isso aqui é bastante importante para a gente, tá? A gente tem que chegar nesse ponto aqui. Então, para um circuito elétrico aqui mostrado, como é que eu vou fazer isso, tá?
Então aqui, ó, a gente já olha por aqui. A equação de estado é a derivada das variáveis de estado, né? E depois uma combinação linear das próprias variáveis de estado, tá? Então, a equação de estado. Equação de estado. Ela depende, então, das derivadas das variáveis de estado. Das variáveis de estado e de uma combinação, né, representada através de uma combinação, né, representada através de uma combinação das próprias variáveis de estado e a entrada, né, ó, a entrada também faz parte, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a entrada está sempre presente, né, na representação do espaço-estado, tá? Então, a entrada. Ok? Então, isso aqui também é importante para a gente, tá? Vamos circular de novo. A equação de estado, ela vai ser composta, né, derivada aqui, ó, das variáveis de estado, tá? E representada, né, igual, né, através de uma combinação linear, tá? Esqueci de colocar aqui, combinação linear das próprias variáveis de estado, né, aqui, ó, e a entrada, tá? Beleza? Isso aqui também é importante para a gente, tá? Então, duas coisas bem importantes na representação no espaço de estado. Então, vamos para a técnica em si, né? A dica é o seguinte: para circuito elétrico, o primeiro passo é escrever as derivadas. Então, o primeiro passo, escrever as derivadas dos elementos armazenadores de energia, tá? Armazenadores de energia. Então, quais são os elementos armazenadores de energia? O indutor, que armazena energia no campo magnético, e o capacitor, que armazena energia no campo elétrico, tá? Então, você tem que escrever as duas derivadas, tá? Então, aqui, ó, pelo indutor está circulando a corrente IL, está aqui já demonstrado. Pelo capacitor está circulando a corrente IC, e tem uma terceira vindo aqui, né, na divisão através desse nó aqui, ó, vindo através do resistor, tá? Então, as derivadas são, primeiro, VL, né, tensão no indutor. VL é igual a L DIL dt, certo? E a segunda do capacitor vai ser IC é igual a C dVC dt. Então, de cara, como eu preciso de derivada aqui, ó, derivada das variáveis de estado, né? Então, tem derivada
de IL derivada de VC. Então, as variáveis de estado desse sistema vão ser o quê? Variáveis de estado vão ser, vou colocar o X aqui, o vetor das variáveis de estado, né? Vai ser o IL e o VC, tá? Então, esse é o vetor X aqui, ó, da representação do espaço de estado, tá? Aí, eu tenho que agora arrumar essas duas equações, porque aqui já começa as equações de estado. Eu tenho que arrumar essas duas equações de modo que esse lado da igualdade aqui, ó, tá, seja representado como uma combinação linear das próprias variáveis de estado. Quais são elas? O IL e o VC e a entrada. A entrada é o quê? A entrada do circuito aqui, é a fonte, V de T, tá? Beleza? E aqui do lado de cá, lado direito da igualdade, tem que ficar só o DIL dt e o DVC dt, ou seja, o L tem que passar dividindo e o C também tem que passar dividindo para o lado de cá, para o lado esquerdo da igualdade, tá? Beleza? Então, deixa eu escrever de cá que o DIL dt é igual a VL sobre L, né? Tá? E o DVC dt é igual a IC sobre C. Agora eu tenho que analisar o circuito e ver o que é o VL, tá? Então o VL está aqui, né? Deixa eu marcar em preto aqui. Mais menos VL aqui, tá? Então, olha só, a gente pode percorrer o circuito aqui aplicando LKT, tá? Então, eu tenho essa fonte, eu tenho o VL, que é o L DIL dt, né? E eu tenho o VR aqui, ó. Só que o VR aqui, ele está em paralelo com o capacitor, né? Então, o VC aqui, ó, do capacitor, tá? VC do capacitor é o próprio VR aqui, ó, do resistor, tá? É o próprio VR do resistor. Então, eu posso fazer assim, ó, na primeira malha, né? V de T menos VL menos VC, né? É igual a zero, tá? Deixa eu voltar. Fazer melhor. V de T menos VL de T menos VC de T é igual a zero, tá? Uma vez, ó, voltando lá, que o VR aqui, né? Eu tô percorrendo essa malha aqui, tá? O VR aqui é o próprio VC, porque eles estão em paralelo, tá? Beleza? Aí eu isolo o VL, né? Então, VL de T vai ser o quê? V de T, né? V de T menos VC de T, correto? Tá? Eu vou organizar para ficar esse primeiro e o segundo aqui. Vocês vão ver por quê, tá? VL de T é então menos VC de T mais V de T. Então, achei o VL aqui, correto? Ó, achei esse VL. E o VL tá como menos VC, e aí o VC é variável de estado, então ok, tá? E mais V de T. V de T é a fonte, né? V de T nesse caso aqui, V de T é igual ao U, né? A entrada, tá? Então já tá, o VL já está em termos de variável de estado e entrada, tá, pessoal? Beleza?
Então, já está ok. Então, basta eu jogar ele aqui, ó. Tá? Então, vou jogar de que forma? Vou jogar para cá assim, né? DIL dt vai ser, ó, o L está dividindo todo mundo aqui, né? Então, vai ficar menos VC de T sobre L mais V de T sobre L também. Então, aqui eu já tenho minha primeira equação de estado, né? Derivada da variável de estado, representado como uma combinação linear, né? Então, tem um número 1 sobre L aqui, multiplicando a minha variável de estado, minha outra variável de estado, né? Nesse caso, VC de T aqui, ó. E a entrada, né? V de T. Beleza? Agora tem que fazer a mesma coisa para cá, ó, né? Tem que achar o que é o IC aqui, ó, para jogar ele aqui, tá certo? Então, o IC, a gente olha para cá. Então, tem que descobrir qual que é o IC, né? Então, o IC tem que usar a lei de Kirchhoff das correntes, né? Para esse nó aqui, ó, tá? Esse nozinho. Então, lei de Kirchhoff no nó 1 lá, ó, lei de Kirchhoff das correntes, né? No nó 1. Então, LKC no nó 1 vai dar aqui o IL menos o IR é igual ao IC, correto? Ó, vamos lá. IL aqui entrando, menos o IR que está vindo aqui, tá? É igual ao que sobra vindo para cá, né? Que é o IC, tá certo? Então, o IC já está isolado. O IL é variável de estado, não é? Ó, ela aqui, ó, derivada da variável de estado, IL, então o IL é variável de estado. O IR não é variável de estado. A variável de estado é o IL e o VC, tá? Então, tem que representar o IR em termos de variável de estado, tá? Então, vai ficar IL menos, vamos ver o que olhando para o circuito. Olhando para o circuito, o que é o IR? O IR aqui é a tensão nesse nó menos esse nó aqui, né? Dividido pelo R, né? Ou o próprio VC aqui, né? VC, que aparece aqui e aqui, né? Ó, tá vendo? Aparece aqui e aqui, né? VC de T dividido por R. E a sorte que VC é variável de estado, tá? Então, o IR... Então, deixa eu colocar aqui, como o IR é igual a VC sobre R, né? Basta eu substituir aqui. Então, vai ficar menos VC sobre R é igual a IC. Então, tem agora o IC, né? Tá daqui, ó, representado em termos de uma combinação linear, né? Das próprias variáveis de estado. O IL, variável de estado aqui, ó, e o VC, variável de estado aqui. Então, eu tenho que jogar agora esse carinha aqui que a gente achou, né, dessa equação, tá? Que é o IC, né, na verdade, nesse ponto aqui, ó. Então, vai ficar dVC dt é igual a... Vamos organizar, né? Qual que é a variável de estado? Como é que foi a ordenação da variável de estado? Primeiro o IL, depois o VC, né? Então, como aqui não tinha IL, eu já coloquei o VC e depois a entrada, tá? Beleza? Aqui, ó, tá vendo? Variável de estado, depois a entrada. Variável de estado, depois a entrada, tá? Essas variáveis de estado da maneira como você resolveu organizá-las ou como o exercício pediu. Como o exercício não falou nada, eu organizei como IL primeiro no vetor, depois o VC, tá? IL e VC. Então, vamos colocar aqui. Então, primeiro vai ser o IL mesmo, né? IL dividido pelo C, né? Então, IL dividido pelo C e menos VC sobre R dividido pelo C. Então, menos VC sobre RC, tá? E tá pronto, não tem entrada aqui nesse caso, né?
a entrada não aparece aqui, ó, tá? Porque simplesmente não apareceu no equacionamento do IC aqui, ó, tá? Então a gente equacionou o IC em termos de variável de estado, IL e VC, tá? Jogou aqui, né? Que estava já o IC dividido pelo C, tá? Então pegou isso aqui, organizou aqui, ó, tá? DVC dt é o IL sobre o C e menos VC sobre RC, tá? Porque todo esse termo aqui está sendo dividido por C, né? Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho o meu sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem, né? Então tem uma equação diferencial de primeira ordem, outra equação diferencial de primeira ordem, tá? Derivada das variáveis de estado, representada como uma combinação linear das próprias variáveis de estado e da entrada, né? Variável de estado, aqui não apareceu entrada, né? Mas é porque no equacionamento ela não apareceu, só apareceu nessa primeira de cá, tá? Então, eu tenho que pegar esse sistema de equações e colocar ele na forma x ponto é igual a x mais BU. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, né? Então, eu posso fazer assim, ó. IL linha para derivada, tá? E VC linha, então, derivada das variáveis de estado, essa derivada e essa derivada, né? É igual a matriz de sistema vezes o vetor das variáveis de estado, que é o IL e o VC, mais um vetor de acoplamento com a entrada, e a entrada, que nesse caso aqui, ó, é o V de T, né? É a fonte, V de T. Aí eu venho e olho aqui, né? O que é o DIL dt, ou o IL linha? É menos 1 sobre L VC, né? E não tem nada multiplicando IL aqui. O IL não aparece nessa primeira equação, tá? Então é 0 do IL e menos 1 sobre L do VC, tá? Então menos 1 sobre L do VC. Mais 1 sobre L V de T. Então mais 1 sobre L V de T, tá? Então, essa primeira equação, a gente montou ela aqui, ó, tá? Na forma matricial. A segunda equação a gente faz do mesmo jeito, dVC dt, VC' é 1 sobre C e L, né? Então, 1 sobre C e L, menos 1 sobre RC do VC. Então, menos 1 sobre RC do VC. E não tem entrada aqui, né? Então, 0 V de T. Beleza? Então, você pode montar desse jeito que está aqui, ou simplesmente montar assim, ó. X ponto é igual a isso aqui. O A é igual a isso aqui. O X, obviamente, é igual a isso aqui. E o B é igual a isso aqui. O U é igual a V de T, né? Tanto faz. Ou você monta assim na forma matricial, já montando as próprias matrizes, né? Ou determina cada vetor, né? Ou matriz, né? Que compõe a equação de estado, tá? E aí, nesse ponto, pode se perguntar, tá pronto? Não. A representação do espaço de estado precisa de duas equações, equação de estado e equação de saída, né? Equação de saída, ó, representada na, vamos dizer assim, a partir do vetor das variáveis de estado, né? IL e VC, no nosso caso aqui, né? Só que ele quer como saída a corrente no resistor, tá? Então, a corrente no resistor, IR, está aqui, né? A gente já definiu ela. O IR é o VC, que é uma variável de estado, então tá ok, dividido por R, que é o elemento do circuito, tá? Então a gente vai resolver assim, ó. O Y é igual a uma linha, né? Uma linha multiplicado pelo meu vetor das variáveis de estado, IL
e VC, né? Então tem que respeitar a ordem que você escolheu ou foi pedida no exercício, tá? A gente escolheu IL e VC. Então, IL e VC. Então, olha bem. Aqui eu já tenho C e aqui o X, né? Certo? Vetor de saída e o vetor das variáveis estado, tá? Mais o DU, né? DU. Então, vamos colocar aqui o D e o U, que é o V de T, né? Então, vamos lembrar aqui de novo. O IR acorrendo no resistor é o VC de T, a tensão no capacitor, dividido pelo R, porque o capacitor está em paralelo com a resistência, tá? Então, por aqui, você vê que não precisa da entrada, né? Então, não aparece V de T aqui, ó, para representar o IR, tá certo? É simplesmente o VC de T, que é variável de estado, dividido pelo R, tá? Não aparece nada do IL também nessa nossa representação. Então, montando aqui, seria 0 do IL, né? Lembrando que é linha vezes coluna, né? E soma. Então, 0 do IL e 1 sobre R do VC, né? Então, 1 dividido por R do VC de T, tá? Não aparece a entrada porque não precisa, né? Então, é 0 e 0, tá? Aliás, é simplesmente 0, né? Desculpa. O vetor é quando tem mais de uma entrada, tá? O vetor é quando tem mais de uma entrada. Então tá errado aqui. É simplesmente 0 vezes V de T, tá? Então, aqui ficou, vamos dizer assim, muita informação, tá? Mas a equação de saída, ela poderia ser simplesmente assim, ó. Y é igual a, então, 0, sabendo disso aqui, né? Sabendo desse fato que o IR o IR é a saída e ele é representado como um VC sobre R, né? E VC variável estado. Então, 0 do IL, 1 sobre R e o X aqui, o X que você já definiu aqui, né? Tá? Ou aqui, ó. Já definiu o X, tá? Então, a equação de saída poderia ser simplesmente isso aqui, ó. Tá? Se você não colocar o D aqui, quer dizer que ele é 0, tá? Mas você pode também falar que o D é igual a 0. Tanto faz, tá, pessoal? Tá? Então, a representação está completa a partir da equação de estado na forma matricial, certo? E a equação de saída. Também a forma vetor matriz, né? Vetorial, né, na verdade. Beleza, pessoal? Então é isso. Abração, até a próxima.